Em algum momento da sua vida você vai esbarrar em situações onde você pensa: será que sou só eu que estou passando por isso? Ou até percebeu que você está fazendo as mesmas coisas o tempo todo, até em projetos diferentes onde a estrutura e o design do que você está criando está se repetindo. Sim, existem várias situações já catalogadas e documentadas e aplicadas na prática por milhares de desenvolvedores e que podem te ajudar a resolver, usando pouco código, de uma forma que o pessoal do seu time vai entender e de um jeito muito simples. Pois é, esses são os padrões de projetos que eu vou falar logo depois da vinheta. Eu tenho feito muitos vídeos sobre o mundo da programação. E se você chegou agora, não esquece de se inscrever e dar aquela curtida para ser notificado dos próximos vídeos que estão sendo preparados para você. Os padrões de projetos trazem uma forma bem documentada de resolver problemas comuns que afetam diretamente o design da sua aplicação. Se você está programando e ainda não sabe o que é isso, fica comigo até o final que eu vou te dar uma dica forte de como se aprofundar ainda mais nesse tema e quais são os padrões que você deve começar a estudar hoje mesmo. Enfim, não importa o que você esteja fazendo, o seu objetivo como programador é garantir que o seu código seja feito para entregar o máximo de resultado possível para o seu cliente, de um jeito que seja expansível, mais fácil de ser entendido e testado por outras pessoas, ou você mesmo no futuro. Outro ponto é que quando trabalhamos em equipe, conseguir explicar o que queremos implementar rápido facilita muito as coisas. São conceitos que, quando você aplica na estrutura do seu projeto, o código fica mais isolado, com menos duplicação e mais fácil de ler, além de estar intimamente ligado à orientação de objetos. O conceito de padrões de projetos veio de um livro que em português é chamado Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Esse livro foi criado por 4 autores: Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Depois desse livro, como o título era muito grande, eles ficaram conhecidos como Gang of Four. Nesse livro, eles apresentaram 23 padrões que foram divididos em 3 categorias, e elas são: os padrões criacionais, que fornecem mecanismos de criação de objetos com foco em aumentar a flexibilidade e reutilização do código. Os padrões estruturais, que mostram como podemos montar os objetos que estão dentro de um design maior, mantendo a estrutura simplificada e flexível. E os padrões comportamentais, que se preocupam em manter a comunicação entre os módulos de uma maneira simples e muito eficiente, mantendo a separação de responsabilidade entre os objetos. Sempre que tiver que fazer alguma dessas atividades, como criar um novo objeto, estruturar ele no seu código de uma maneira mais eficiente, ou então definir como ele trabalha com outros objetos, vale a pena dar uma olhada se algum padrão pode ser utilizado. A grande sacada é que os padrões de projeto trazem uma linguagem comum no seu código. Então, outros desenvolvedores provavelmente vão conhecer o padrão que você utilizou. E isso vai facilitar a comunicação, fazendo as coisas fluírem muito mais rápido. Mas nem tudo são flores. Muitas vezes a gente acaba se empolgando e usando padrões em tudo que é canto, mesmo quando ele não faz sentido nenhum, principalmente quando estamos começando. É aquele velho ditado, né? Para quem só sabe usar um martelo, todo problema se torna um prego. Algumas vezes tendemos a deixar mais bonito algo que está essencialmente errado, aquela verdadeira gambiarra. Como, por exemplo, usar um singleton sem um critério bem definido. Esse é um sinal muito claro de que tem alguma coisa errada. Salvo em algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. No fim, você só está usando uma variável global mais bonitinha e justificando ela como: olha que legal, eu estou usando um padrão de projetos. A minha sugestão é você buscar aprender o máximo de padrões possíveis, mas tentar equilibrar quando utilizar cada um deles. Muitas vezes um código mais simples é mais do que o suficiente e tá tudo bem. A regra é clara: se você não for capaz de explicar o motivo de ter colocado aquele padrão de projeto naquela área específica do código, tem alguma coisa que precisa ser revista. Então, use os padrões de projeto como um conjunto de ferramentas e não como as únicas ferramentas que existem. Uma excelente ferramenta que você pode usar para matar essa questão são os First Principles, que eu já expliquei também e vou deixar aqui para você dar uma olhada depois. Eu sugiro muito que você leia os livros sobre esse tema e aplique isso no seu dia a dia, bem aos poucos,
Conforme você for aprendendo, você vai pegando essa malícia. Eu deixei aqui também na descrição do vídeo alguns links que são muito bons e podem acelerar o seu processo de aprendizado. Agora eu vou te mostrar os padrões de projeto que eu mais uso e que eu sugiro que você priorize para aprender mais rapidamente. O Factory Method, que eu uso para criar objetos com características em comum a partir de um único lugar. Eu gosto de usar ele em várias situações. Um exemplo simples é quando eu preciso criar objetos específicos que fazem conexões a diferentes tipos de bancos de dados a partir de uma configuração específica. Eu também uso bastante o padrão Decorator, que me permite adicionar novas funcionalidades aos objetos sem ter que alterar a classe inicial. Eu uso principalmente quando eu preciso respeitar configurações específicas para enviar dados ou alterar comportamentos em tempo de execução de uma determinada classe, sem aumentar a complexidade do código. Um outro padrão que você precisa dominar bem é o Adapter. Ele permite que você consiga ligar dois componentes que são completamente incompatíveis entre si. Imagina que você tem dois serviços diferentes, mas um recebe os dados em XML e o outro entrega os dados em JSON. Bom, obviamente eles não vão conseguir se comunicar muito bem. E o Adapter faz exatamente isso. Ele é um tradutor que permite que os dois se comuniquem corretamente e consigam fazer o seu trabalho necessário. E por último, mas também muito utilizado por aí, é o Singleton, que nada mais é do que uma forma de você garantir que um único objeto seja criado e que ele esteja disponível para todo mundo que precisar. Um caso típico do uso disso é quando precisamos controlar o número de conexões em um banco de dados ou algum recurso específico. Nesse caso, se todo mundo precisar de alguma conexão, simplesmente ficar criando novos objetos vai acabar deixando o sistema mais lento e em várias situações até mesmo mais caro. O Singleton fica responsável por fazer esse controle. E sempre que alguém precisar usar o objeto, pede para ele para disponibilizar o que já está pronto para ser usado. Mas, como eu disse antes, abusar do Singleton pode te trazer problemas. Os mesmos problemas que qualquer variável global pode trazer. Um excelente lugar para você estudar padrões de projetos é no site refactoring.guru. Ele tem uma versão em português que te dá um panorama geral para aprender design patterns com exemplos muito bem feitos. Vale a pena dar uma olhada e ele é realmente muito bom. E um outro livro que é muito bom para você estudar é o Use a Cabeça, Padrões de Projetos, que é esse daqui. Ele é muito bem ilustrado e traz exemplos bem simples de entender. Foi um dos primeiros livros que eu usei para ter contato nesse tema e eu sugiro bastante a leitura. Inclusive, você pode estudar esse tema utilizando o Kataz, que eu mostrei em um outro vídeo que tem aqui no meu canal, e que você pode aplicar para ficar fera nesse tempo ainda mais rápido, sem necessariamente ter que aplicar isso em grandes projetos para entender como realmente as coisas funcionam. Enfim, padrões de projetos são formas de você resolver problemas comuns no dia a dia da programação. Não saber sobre eles é perda de tempo e de dinheiro, uma vez que os seus códigos tendem a ser mais complexos e se deteriorar mais rapidamente ao longo do tempo. Então, se você ainda não domina esse assunto, fica a dica para colocar aí na sua lista de estudos para aprender isso o mais rápido possível. E é isso. Não esquece de curtir e compartilhar, porque isso ajuda bastante esse humilde canal e ajuda a distribuir esse conteúdo para cada vez mais gente. E se inscreve para ver em primeira mão quando eu postar novos vídeos e você não ficar de fora de nenhuma das várias novidades que estão saindo do forno para você. Até mais!